Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Doncel, MC B2B. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso Partner Flow, né? Que é o nosso famoso aí Customer Flow, mas para os nossos parceiros, as nossas organizações, também tem um processo de compra, também tem um processo de decisão, e é por isso que a gente tem que entender que também existe um Customer Flow para os nossos parceiros, certo? Então, só para vocês entenderem, primeiro o que é um Customer Flow. Então, o Customer Flow, aí na jornada do consumidor, ela é basicamente o mapeamento dos touchpoints de todo o processo de compra e experiência que o consumidor tem com o produto ou serviço. Basicamente, a gente conseguir mapear e entender o que o nosso consumidor ele passa para, primeiro, né, ser atraído para o produto, então ele criar esse primeiro momento aí de interesse no nosso produto, para depois ele entrar na fase de consideração, que é a parte que ele decide se ele realmente quer comprar ou não, ele avalia os pesos em relação ao que ele quer e qual é o valor que ele está pagando, claramente, né, o Approved, né, exec. E depois disso a gente tem a parte em que a gente prepara o nosso consumidor para experienciar o produto, a gente faz o que a gente chama no mercado externo de onboarding, que é uma parte muito importante aí para garantir o sucesso do nosso cliente. E depois a gente garante aí que ele vai estar realmente experienciando o intercâmbio, experienciando tudo que a gente oferece como organização e entender que isso não é o fim dos touchpoints que ele tem com a nossa organização. Então, viver um produto não é o fim do touchpoint que ele tem com a organização, já que ele tem uma fase de pós-experiência que é muito importante, em que a gente mantenha o contato, que a gente consiga capitalizar em cima disso. E aí os principais pontos que a gente tem que entender dessa jornada é, primeiro, ela é cíclica, então a gente deve permitir, não deve permitir, mas a gente deve entender que os nossos consumidores podem passar por um período de recompra, né, e aí principalmente os parceiros, normalmente são consumidores em que esse processo de recompra ele é bastante comum, e inclusive ele é o flow ideal realmente, então não é um produto que você compra uma vez, mas é um produto que você continua comprando, você continua recebendo intercambistas ali na tua organização. Ele foi expandido, né? Antigamente a gente só tinha 4 fases, mas agora aqui na Exec a gente tem 5 fases, porque a gente entende cada vez mais o peso que tem o onboarding e, enfim, em organizações externas, quando a gente fala sobre garantir o sucesso do cliente, essa parte de onboarding é muito, muito, muito importante. Então, preparation aí como uma fase oficial do nosso Customer Flow. E a gente entender que entrega de valor é uma coisa que ocorre durante todo o ciclo, né? E Brand Advocacy também. Então, a gente garante aí nesse processo de flow dos parceiros, em que a gente entende que a entrega de valor ela depende de ações empregadas em todas as fases. E aí, o que a gente também sabe é que, primeiro, esse Customer Flow é o mesmo, tanto para os parceiros quanto para os jovens, mas a gente tem que entender que se o APD, né, ele é o quê? Um processo de consideração tanto do parceiro quanto do jovem, a gente entende que a gente está falando sobre um processo de compra simultânea, que tem que acontecer o quê? Primeiro na mesma timeline, ao mesmo momento, né, pois é o mesmo touchpoint ali, a mesma virada ali, e aí entender que, né, essas duas coisas caminham juntas, então por isso que são parecidos. E aí, né, basicamente para a gente entender o que é o Attraction hoje para o nosso parceiro, é basicamente se inscrever aí no POP, ou então, que é a nossa plataforma digital de parceiros, basicamente se interessar pelo nosso produto e buscar a exec. Parte de consideração, a parte que ele realmente decide se ele vai optar ou não para o produto da exec, então ele abre a vaga e ele dá o approved, né? Então a gente tem aí a parte de consideração em relação ao approved também ocorre nessa parte. E a parte de preparation é a parte que ocorre ali na pré-realização, basicamente para a gente garantir todos os alinhamentos necessários. A parte de experiência inicia aí com a realização e termina, né, com a parte do finished, e o pós-experiência ali é quando a gente tem o completed, mas a gente também sai do completed e reinicia o ciclo através de um novo open. Então, basicamente, esse é o Customer Flow de parceiros. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, né, se vocês não entenderam e tudo mais, podem procurar aí por e-mail, por telefone. E é isso.